para gravar. Você vai ter que aceitar na tela, eu acho. Isso. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Augusto Antônio de Assis, eu sou graduando de História pela Unicamp. E hoje, e agora no nosso podcast, eu trouxe aqui a presença ilustre do professor Pedro Paulo Funari. Pedro Paulo Funari possui graduação em História, mestrado em Antropologia e doutorado em Arqueologia pela Universidade de São Paulo e atualmente é professor de História, mais especificamente de História Antiga, na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. O professor atua na área de História e Arqueologia, mais especificamente em História Antiga e Arqueologia Histórica, trabalhando temas variados como cultura judaica, cristianismo, religiosidades, patrimônio, relações de gênero e, especificamente o nosso tema de hoje, a arqueologia da repressão e da resistência. Eu trouxe o professor aqui hoje para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre a arqueologia da repressão e da resistência aplicada no contexto da Vala de Perus. Tudo bem, professor? Oi, Augusto, uma satisfação, viu, estar com você e com o público todo que vai estar assistindo esse podcast. Muito bom poder participar, ainda mais desse tema, de um tema tão relevante como este, que é a da arqueologia da repressão, Perus. Muito bom participar. Sensacional, professor. Vamos então à nossa primeira pergunta. Especificamente, professor, eu gostaria de saber um pouco, de maneira geral, e enfatizando depois o contexto da Vala de Perus, eu gostaria de compreender melhor o que foram as valas clandestinas, em qual contexto elas surgiram e de que modo elas se estabeleceram na prática. Olha, Augusto, a pergunta é muito abrangente e pertinente, porque o que acontece é o seguinte: o Brasil, vamos fazer um contexto mais amplo, né, da Vala de Perus, um pouco mais amplo, para depois focarmos um pouco. No caso do Brasil, nós tivemos, por sempre, digamos assim, repressão e assassinato de pessoas, e também uma outra coisa, que é o abandono de pessoas, quer dizer, não só pessoas que são só assassinadas ou mortas em diversas circunstâncias, mas pessoas que estão meio fora do sistema, ou sejam aquelas pessoas que estão submetidas a algum tipo de coerção, por exemplo, na escravidão, ou depois também no trabalho livre, a condições de trabalho muito difíceis, e de qualquer maneira, essas pessoas, por diversos motivos, acabam podendo ser consideradas dispensáveis. Isso faz com que, então, haja, desde a escravidão, não é só recente isso, essa questão da disponibilidade da vida, quer dizer, a pessoa a sua vida não é muito importante. Então, aí uma questão que se põe essas pessoas que não são importantes, que não são consideradas, elas podem ser mortas, podem ser mortas por alguém ou morrer por abandono, por pobreza, viver na rua, que nós chamamos, hoje em dia, já há um bom tempo, de indigentes. Quer dizer, são aquelas pessoas que estão ao Deus dará, digamos assim. E muitas das vezes, não só essas pessoas estão assim abandonadas, como elas não são identificadas. Porque para se ter identificação no Brasil, historicamente, você precisava ter conhecimento, primeiro, de ser alfabetizado e, portanto, registrar-se em algum lugar. Fatores que só recentemente que as pessoas passaram a ser alfabetizadas. Então, quer dizer, o analfabetismo de massa e a necessidade de registro também foi gradativamente só se difundindo. Não havia registro de muitas pessoas. Então, o que acontece? No caso, há, portanto, uma história longa de que o enterramento de pessoas que não sejam bem postadas, que tenham recursos e que vão para um lugar identificado, as outras, elas estão sujeitas a serem colocadas em lugares temporários no cemitério. Isso depois da criação dos cemitérios no século XIX, quando você já cria cemitérios, você tem gavetas no qual você deposita o corpo da pessoa,
e depois de poucos anos, esses ossos são retirados e recolocados numa vala. Então, veja que é um processo contínuo que não tem necessariamente a ver com um assassinato de pessoas. E muitas vezes as pessoas que iam para essas gavetas, elas tinham identificação de início, estava lá o nome. Mas na medida em que ela não tem um túmulo, essa identificação se perde nesse segundo momento, que é para dar espaço a um novo enterrado. Bom, isso para dizer para você que, digamos assim, a existência de valas comuns, ela se liga a essa dinâmica que eu estou dizendo aqui. Em cemitérios, valas comuns que são utilizadas para indigentes, para realocação de corpos de pessoas que não têm propriedade do tumba, você tira o corpo, põe num lugar, depois que ele já está decomposto. Bom, então, vamos centrar nisso, porque antes disso, as pessoas também podiam ser, e são ainda até hoje, o corpo das pessoas são desovados, como se diz, são jogados em locais que não são nem valas, né? E, portanto, são levados depois a algum lugar. Então, isso também continua ocorrendo, sempre ocorreu, são coisas que estão fora do sistema. Mas mesmo dentro do sistema do cemitério, você tem essa dinâmica que eu mencionei aqui. Bom, então, isso significa que, primeiro, as pessoas são vítimas de brigas privadas, de entreveros com a polícia, com outros criminosos, então, criminosos com criminosos, e quando elas são assassinadas ou morrem em hospitais sem identificação, esse tipo de coisa, elas são, então, levadas para o enterro sem nome, sem identificação, para uma vala, não é como vala, não, para uma gaveta individual. E depois de um tempo, não é muito tempo, quando o corpo já está decomposto, ele é transposto dali para esse local comum. Então, esse é um processo, digamos assim, normalizado, que as pessoas têm como uma coisa normal. Então, não é excepcional. Para explicar para o nosso público que vala comum dá a impressão da Segunda Guerra Mundial. É um pouco diferente. A Segunda Guerra Mundial, ou em outras valas comuns da história, você faz uma trincheira, pega as pessoas que estão vivas, fala, entrem todos na trincheira, metralha todo mundo e cobre de terra. Bom, isso é o sentido que a gente vê nos filmes, e que existiu muito mesmo, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. Isso é uma vala comum, assim, de guerra, né? Guerra Civil da Espanha, etc. Você mata as pessoas na própria trincheira e cobre. Aqui, nós não estamos falando disso. Aqui nós estamos falando justamente desse processo que eu citei aí, de você deixar a pessoa não identificada, não se identifica, saiba-se ou não quem é essa pessoa, ela não é identificada, e aí, porque ela é posta como indigente, mesmo quando não for, ela tem identificação, mas é retirada a identificação dela, ela é colocada lá. Isso ocorreu não só no Brasil, na Argentina e em outros lugares, você desidentifica a pessoa, tira a identidade dela. Ela tem a identidade, só que você não põe, ela fica lá como indigente, depois de 3 anos, vai para esse local de remanejamento. Isso, portanto, é uma mecânica do cemitério. Então, esse eu acho que explica um pouco essa questão de vala comum. Agora, por que vala comum? Por que se usa esse mesmo termo? Porque o mesmo termo é usado em relação à Segunda Guerra Mundial e outros lugares, porque, embora você não mate no lugar, você junta ossos, junta ossadas. Normalmente, no cemitério, como é o caso de Perus, esses vestígios de cada morto estão enterrados separados por um saco plástico. Mas isso é algo mais ou menos recente. E outra coisa, isso não significa também que o invólucro em que você põe a pessoa seja um invólucro como o plástico que é tão duradouro. E, portanto, muitas vezes, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, participei de um trabalho com a Nancy Vieira Oliveira, também numa vala comum desse tipo, e ali os ossos se encontram misturados. Então, quer dizer, entre estar separado, que o padrão seria esse,
ou você encontrar os ossos todos misturados, é isso que aproxima muito as duas valas comuns. A vala comum de você metralhar as pessoas e a vala comum de você juntar os ossos, porque com o tempo aquilo tudo vai se misturando. Então, não sei se ficou claro. Acho que para essa questão que você fez. Ficou sim, professor. Eu gostaria de entender melhor agora, então, como surge o que a gente chama de vala de Perus? Como que ela surge na prática? Quais eram os motivos que levaram ela à sua gênese? Então, aí, assim, a história nós podemos contar a posteriori, retrospectivamente. Eu vou te contar a história que nós podemos tentar reconstituir a partir do que foi descoberto depois, né? Porque, na época, as coisas não estavam tão claras. Mas, então, é o seguinte, quer dizer, você tinha esse sistema que eu falei montado, sistema de funcionamento de cemitério. Foi criado um cemitério em Perus, na época que o prefeito era o Maluf, Paulo Maluf, justamente destinado a pessoas sem identificação, e pobres em geral. Então, quer dizer, era um cemitério de um lugar distante, pessoas não identificadas ou muito pobres que não pudessem pagar, e mais ainda, a ideia que havia no projeto era conseguir que fosse o primeiro crematório brasileiro, que não havia crematório no Brasil, as pessoas tinham que ser enterradas, não podiam ser cremadas. Então, entrou em contato com a Alemanha, o governo aqui entrou em contato com a Alemanha, o governo local, e tentaram fazer com que lá fosse o primeiro crematório, algo que não conseguiram. O primeiro crematório é o que está na Vila Alpina, que foi feito alguns anos depois, e que é outro caso, porque esse crematório ele tem identificação, etc. Ele identifica as pessoas, cada um que é cremado é identificado. Inclusive, quem fez esse processo todo, no caso da Vila Alpina, foi a Universidade de São Paulo. E o meu pai, que era procurador do Estado, foi o procurador que ajudou a parte legal no cemitério da Vila Alpina, que é o que está em funcionamento até hoje. No entanto, a primeira ideia era outra. A ideia era pegar esse cemitério em Perus e fazer com que ele tivesse esse crematório, de tal maneira que você, em vez de jogar na vala comum, você jogasse esses corpos sem identificação, fossem cremados. Isso, quando chegou na Alemanha, os alemães leram isso e não aprovaram, porque eles chegaram à seguinte conclusão. Primeiro, são pessoas não identificadas. Segundo, não havia no projeto nem local para culto religioso, quer dizer, já estava previsto, era um tipo de lugar de crematório em que não se previa identificação. Então, eles acharam suspeito. Como é que você vai criar um crematório que não é para ninguém ser identificado? Está estranho essa história. Então, eles não aceitaram. Mas, no entanto, foi feito o cemitério, abandonaram naquele primeiro momento, 69, 70, a ideia do crematório, que, como eu disse, voltou anos depois, mas já em outra situação, que é o da Vila Alpina. Mas falaram, não, vamos fazer esse cemitério. E, justamente, qual era a ideia? É transformar nisso que eu falei para você, um local para pôr pessoas não identificadas, indigentes, pobres, que não pagam nada, nós pomos na gaveta e depois de alguns anos nós vamos constantemente reenterrar nessa vala comum. Bom, então, esse é o contexto do surgimento. Agora, você pergunta, como é que funcionava? Quem eram as pessoas que eram levadas lá? Bom, oficialmente e em princípio são os indigentes. São pessoas que morrem, você encontra uma pessoa na rua, a polícia vai lá, encontrou o IML, não tem nenhum documento, você não sabe quem é, vai para o cemitério de Perus. O cemitério de Perus, sem que ninguém compareça para o enterro, porque é uma pessoa não identificada, você põe numa gaveta, 3 anos depois, esse corpo vai para esse outro lugar. Veja que esse é o contexto em que a coisa foi criada. Então, a questão específica é que, não só em Perus, mas em Perus seguramente,
é que essas pessoas não identificadas, que são, por exemplo, como eu disse, em princípio, são os rejeitados do mundo. São o morador de rua, pessoas que supostamente são tão irrelevantes que podem ter vivido 50 anos e... que nome tinha? Não se sabe. Bom, tá bom. A partir daí, você abre uma possibilidade de pegar e desovar, como eu digo, né, como é o vocabulário desse tipo de gente, em que você pega matando pessoas em conflito, não só pessoas opositores políticos, mas também bandidos comuns, pessoas que você encontra e mata, e se você matar aí, vamos dizer, bom, por que você matou? Você não foi... A pessoa não se defendeu, né? Agora, no caso dos Estados Unidos, lá que eles matam, o policial mata na frente das câmeras, mas aqui você mata sem conflito e depois ele leva esse corpo como não identificado. Esse que é o mecanismo. Então, os presos políticos entram nessa categoria. Aparecia na documentação, quando tinha o nome de alguma pessoa, letra T, de terrorista. T, assim. De tal maneira que, na documentação desse cemitério, né? De tal maneira que eles enterravam a pessoa ali, mesmo que tivesse identificação, não entravam em contato com os parentes, nem nada disso, a pessoa era disposta ali sem que ninguém soubesse, mesmo quando tivesse identificação, era como se não tivesse, e como eu disse, depois de um tempo ela era mudada de lugar. Bom, esse é a primeira fase. Segunda fase, Esquadrão da Morte, entra nisso. Esquadrão da Morte são pessoas clandestinas, milícias, que vão matando não só pessoas políticas, mas também criminosos, pessoas que têm inimizade aqui e ali, um sistema de matar pessoas, não necessariamente da polícia, mas por pessoas milicianas. Bom, depois de um tempo, o regime, esse sistema funcionou dessa maneira, encoberta, como eu estou dizendo, como uma coisa lá distante e tal. Com uma anistia, abertura política, eleições de governador livres em 82, entrada no poder dos governadores de oposição, depois nós tivemos a abertura, né, com o Figueiredo, a anistia, 85 saíram os militares, e aí entra os civis, 88 o constituinte, então é um processo longo. Bom, nesse processo, quando os militares, não militares do Exército, quando as pessoas envolvidas nisso se deram conta de que elas estavam desaparecendo com pessoas e o sistema político estava mudando e as pessoas que antigas estavam no exílio, etc., estavam voltando, as pessoas voltavam a falar em perseguidos, em desaparecidos e tal. Olha, vamos fazer o seguinte, o que eles devem ter feito? Vamos pegar esses restos que foram juntados e vamos tirar daqui. Então, isso não se sabe. O que se tem informações assim orais é que nessas valas comuns, que não é só uma identificada, essa vala que foi identificada, mas não se sabe quantas valas tem. É um terreno imenso, que, como eu disse, é um cemitério, e que você vai constantemente, e aqui e ali você vai pondo pessoas. Então, a partir de um momento, parece que foram retiradas esses ossos ossados, e levadas para onde? Não se sabe. Então, veja, como uma coisa... Né? Será que foram muitas, poucas? Será que isso ocorreu mesmo? Fica tudo numa situação meio nebulosa. Até o momento em que, em 88, com a eleição da Luísa Erundina para a Prefeitura de São Paulo, ela endossou justamente como nesse movimento todo de pessoas vindas do exílio, da oposição, etc., ela endossou essa pesquisa, essa luta, essa batalha, porque tinha a ver com a prefeitura. E aí o que aconteceu? Eles foram lá e foram investigar. Caco Barcelos também, jornalista, também fez um programa, a Globo difundiu muito isso no Fantástico, Globo Repórter. Então, o que acontece? Isso aí focou no caso de que havia muitos corpos. Esse sistema que eu falei para você, que é um sistema que existe em todo lugar, sistema de jogar as pessoas sem identificação numa vala,
passou a só ser chamar a atenção porque, supostamente, ali estavam prisioneiros políticos, pessoas assassinadas. Bom, tá bom. E aí a luta começou. Primeiro fizeram um monumento lá, que está lá até hoje, um monumento a essas vítimas, fizeram grafites de contestação, né, a essa tipo de atitude desumana, a esses assassinatos. E, finalmente, depois de muito tempo, houve identificação de pessoas que haviam sido desaparecido por motivos políticos. Então, o final da história, nós estamos em 2020, quer dizer, você conseguiu já identificar algumas pessoas por métodos científicos. Científicos, que eu quero dizer, juntando informações sobre os ossos, sobre as famílias, doenças, etc., e também, agora, mais recentemente, também genética. DNA do parente, DNA dos ossos. Mas é um número muito pequeno em relação ao número de ossadas, porque, primeiro, tem uma quantidade muito grande de ossadas, segundo, porque só se desenvolveu no Brasil essa área recentemente. Qual área? A área da antropologia forense. Eu digo antropologia porque, ou poderia ser arqueologia, é um pouco diferente. A antropologia forense, que é a mais usada aí, que é o quê? É você identificar nos ossos dos indivíduos como eles morreram, quais eram suas características, se bate com uma pessoa que você conhece, que tem os dados da arcária dentária, e a maneira como ela foi morta, se tem algum ferimento, etc. Então, isso é antropologia, mas é antropologia física. Antropologia física, e forense, porque é de pessoas que foram vítimas de assassinato, ou coisa assim, ou mesmo de crimes. Então, isso é antropologia forense. E só existiu isso agora na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e aí entra a questão da arqueologia. A arqueologia, a arqueologia forense existe, mas ela não se aplica bem a esse caso, porque a arqueologia forense significa você identificar as condições do lugar em que as pessoas foram mortas. Isso existe, por exemplo, a arqueologia forense foi feita na República Dominicana, você encontrou uma vala comum, naquele sentido que eu havia mencionado a você, as pessoas foram mortas ali, foram metralhadas vivas. Então, quando você vai escavar isso aí, você encontra vestígios das posições que as pessoas estavam na hora do assassinato, etc. No caso dessa vala comum, que já é um reenterramento, você não tem esses dados. Você tem poucos dados. Você tem alguns dados arqueológicos de contexto, mas são sempre dados secundários, porque, como eu disse, a pessoa não foi enterrada ali na primeira vez e nem ela morreu ali. Você pode determinar se são ossos da mesma pessoa, se há plástico ou não separando as pessoas, o que há, se há vestígio material algum, por exemplo, anéis ou qualquer outra coisa. Se houver, a arqueologia entraria nisso. Mas, em princípio, a principal questão é a antropologia física e forense. E aí entramos no terceiro ponto, que é o seguinte: enquanto que isso se desenvolveu de maneira pioneira em 83, 84, na Argentina, quando da queda abrupta da ditadura, e, portanto, houve uma ruptura, e a entrada do Alfonsin em 84, e você tem a criação, nesse ano de 84, da Equipo Argentino de Antropologia Forense, que foi feito por uma série de jovens que haviam estudado antropologia, porque na Argentina a antropologia e a arqueologia são da mesma carreira, ou seja, a arqueologia é uma especialidade da antropologia, e eles se tornaram as grandes referências para a América Latina e para o mundo. E eles, inclusive, vieram aqui ao Brasil já diversas vezes e fizeram trabalhos de campo no mundo todo, na América Central, na África, inclusive na Europa, Guerra da Bósnia. Então, no caso do Brasil, isso tudo demorou muito para desenvolver-se. Por quê? Bom, primeiro porque a arqueologia, a transição brasileira foi feita na base do esquecimento. Inspirada no modelo espanhol, você mantém todo mundo na posição que estava e você faz uma transição dentro das instituições vigentes.
Exatamente, quer dizer, é o Congresso que decide que vai haver eleições, o Congresso que havia que decide que vai haver eleições, e assim vai. E há uma transição, não há ruptura. Segundo, as pessoas que estavam no poder continuaram. Sem, e não só os políticos, que os políticos também, principalmente, né, José Sarney, o Paulo Maluf, mas todos os abaixo. Então, quer dizer, toda a cadeia de comando foi mantida, né, na burocracia, etc. Então, isso aí, durante um tempo, esses anos iniciais do regime civil, ficou nesse manto de escuridão. Ninguém se preocupa, ninguém via isso, ninguém ia atrás disso. Isso só começou a mudar com o primeiro governo do Fernando Henrique, que ele tinha sido cassado pela ditadura, etc. Então, tinha sido exilado. Então, o que ele fez? Ele criou já os primeiros passos de uma reavaliação dessa repressão. E assim os governos sucessivos, como especificamente, né, o Fernando Henrique, o Lula e a Dilma. Então, foi um processo cumulativo de ir atrás e fornecer uma série de instrumentos de pesquisa. Mesmo assim, está muito pouco desenvolvido, porque no caso do Brasil, a Comissão de Identificação, a Comissão da Verdade, ela está submetida, assim como no Uruguai, a do Uruguai, né, ao controle das autoridades militares, né, e autoridades em geral. De tal maneira que, por exemplo, quando você pergunta assim, onde é que quando é que os guerrilheiros do Araguaia foram enterrados? Quem que vai dizer isso? Os próprios soldados atuais. E soldados atuais nunca conseguem achar esse local. Assim também no Uruguai. A diferença da Argentina, né? De qualquer maneira, o que eu quero dizer é que, agora vamos voltar de novo ao caso da Perus. Perus é diferente, porque Perus, como eu disse, faz parte de um sistema de cemitério que as pessoas têm como normal. Esse negócio de pessoas que são identificadas, são indigentes, são os despossuídos da história, os desclassificados, né? As pessoas que são tão pouco importantes que você não precisa ter nenhum documento, não saber o que ela fez na vida, nome, nem nada. Então, eu acho que isso demorou muito para ser buscado por isso. Buscado não, descoberto. E a segunda característica é, como eu disse para você, a gente não sabe se não tiraram vestígios de lá, de outras pessoas. Não é porque identificaram 2 ou 3, hoje, que os outros significa que não haja outras pessoas políticas envolvidas. Provavelmente sim, mas uma grande parte daquelas pessoas são só esses miseráveis que eu estou te falando, são pessoas que vão continuar, infelizmente, sem nome e sem saber por que elas acabaram nesse cemitério. Augusto. Acho muito interessante perceber na sua fala que a cada momento que você ia descrevendo partes desse processo, fica cada vez mais escandalizado essa violência simbólica e física que já é normalizada e que foi instrumentalizada pelo processo repressivo específico que estava acontecendo naquele momento ditatorial. Você citou um pouco depois sobre o contexto que foi baseado nessa transição pautada no esquecimento, então que demoraram muito a surgir os estudos, as investigações nessa área. Mas a gente consegue identificar alguns pontos, ainda que teoricamente isolados, alguns rompantes, alguém que foi atrás de maneira autônoma, ou alguma instituição que fazia isso com uma outra roupagem, alguém que tentou ir atrás, tanto na contemporaneidade desse processo, quanto nos anos subsequentes, ou seja, alguns focos de resistência a gente consegue identificar ainda com essa estrutura que buscou silenciar e cravar o esquecimento? Olha, sem dúvida, Augusto. Na verdade, assim, eu estou contando o lado desse mecanismo, mas desde sempre, desde a escravidão, portanto, muito antes, até hoje, você tem
pessoas falando contra, e de diversos pontos de vista, diversos profissionais, de profissões diferentes. Então, quer dizer, você tem, sim. Agora, bom, durante o período de arbítrio, de autoritarismo ditatorial, isso era muito mais difícil, porque, afinal de contas, a pessoa, para fazer qualquer tipo de manifestação nessa direção, ele está sujeito a uma coisa, como é que chama, mais sabida, que é, por exemplo, você vai ser caçado, você vai ser exilado, mas você pode estar sujeito também a assassinato. Então, quer dizer, é uma coisa que não é, assim, tão simples de se fazer, de se tomar alguma atitude, né? Bom, mas depois, aí a questão que eu acho que você põe principal é depois, quer dizer, conforme a coisa, o regime é civil, então, acontece que, apesar do regime ser civil, primeiro que há uma certa entendimento de que para manter as coisas sem intervenção militar, não era prudente tratar desses temas, olhar para o futuro e não para o passado. Então, mesmo todos os que sofreram e que reivindicaram essa identificação no âmbito político, acadêmico e tudo, mas no âmbito político, diversos, né? Houve diversos nesse sentido de dizer, olha, nós queremos providências com relação a isso. Isso, depois você sabe, como eu disse, o Fernando Henrique chegou a presidente, era exilado, foi caçado, depois o Lula, que também tinha sido perseguido. Então, quer dizer, e a Dilma também, né, posteriormente. Então, quer dizer, eu acho que, nesse sentido, não se pode dizer que, desde já do Fernando Henrique, e cada vez mais, houve uma tentativas de se fazer essa busca, e com maiores ou menores resultados. Agora, a questão que eu vejo é que as pessoas ainda estão vivas, muitas, não todas, mas muitas estão vivas, e, portanto, há um certo interesse difuso em que isso fique assim. Então, por exemplo, nós podemos ter das pessoas que assinaram o AI-5, de 68, que foi o momento de endurecimento do regime, da perseguição, nós temos alguns que estão vivos, como, por exemplo, o Delfim Neto, que nesse percurso da vida dele, que ele está vivo, escreve na Folha, ele se tornou um confidente do ex-presidente Lula, por exemplo. Então, veja, como a coisa é um exemplo, que eu estou dando extremo, né? Mas temos outros, né? O Beltrão, que foi também outro que assinou, ele foi marido da Conceição Beltrão, que atualmente é pesquisadora sênior do Museu Nacional de Arqueologia, né? E sua filha é a apresentadora da TV, Maria Beltrão. Então, quer dizer, isso tudo para dizer, eu estou dando nomes, mas não pense que os nomes são os que explicam isso, esses nomes específicos. Eu acho que, quer dizer, há toda uma questão de que você, ao remexer, você pode atingir pessoas que não diretamente estavam envolvidas em assassinato, não estou dizendo que as pessoas estivessem envolvidas em assassinato, porém, você pega uma rede, né, uma teia de pessoas que não diretamente, mas indiretamente. Então, bom, eu acho que esse é um aspecto. O segundo aspecto é que a arqueologia, ela é feita com recursos e feita com autorização do Estado. Então, durante muito tempo, os temas que eram controversos, de oposição, negros, mulheres, no caso aí, busca de vestígios de pessoas aprisionadas, etc. Isso tudo não era considerado prioritário frente a coisas neutras. Então, pré-história, história
da cana-de-açúcar, qualquer coisa assim. Quer dizer, então, você tem uma diferença entre estudar... Eu, por exemplo, estudei Palmares em 91, Quilombo. Então, esse é um momento em que você está... Só foi possível também porque lá em 85, o Sarney, logo que ele tomou posse, uma das primeiras coisas que ele fez foi declarar 25 de novembro, memória do Zumbi. Vejam, ele tinha sido líder dos militares, mas uma das primeiras atitudes deles, nessa conciliação aí que eu estou dizendo, é pôr o Zumbi como herói nacional. Então, que eu, anos depois, consiga fazer a pesquisa lá em Palmares. Veja como é um processo contraditório. É um processo contraditório. E lento. Então, eu acho que também um outro fator é esse. E o terceiro fator é um fator até técnico também, que é o fato de que a arqueologia no Brasil, ela não é centrada nesse lado físico. Existem estudiosos que estudam esqueletos humanos, por exemplo. Eu trabalhei com a Nancy Vieira Oliveira, que tem a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que ela tem o Laboratório de Antropologia Física. Ela estudou esse tema, a identificação dos ossos, assim como o Walter Alves Neves, que é da USP, e que identificou a Luzia, por exemplo, estudou a Luzia. Então, quer dizer, mas essas pessoas, normalmente, são as especializadas numa área muito pouco difundida no meio arqueológico, que é essa dos ossos, no caso do Brasil. O Brasil não tem uma tradição. Quem faz esse tipo de trabalho é biólogo, antropólogo físico, que praticamente não existe, portanto, a antropologia física é ligada à biologia, né? E por isso que agora, nesse momento, a Unifesp, primeiro porque está na alçada da Unifesp, já estava, mas também pelo fato de que a Unifesp, ela surgiu como a Escola Paulista de Medicina, e ela surgiu no âmbito das ciências biológicas, identificação de corpos, então, ela está nesse âmbito, digamos assim, físico, de antropologia física, daí que ela tem esse destaque. E nos outros lugares do Brasil, nós temos o Federal de Minas Gerais, o professor André Saranque, que foi comigo, e nós organizamos livros sobre o tema e tal. Ele, por exemplo, seria uma possibilidade de aprofundar isso, mas ele, especificamente, ele não é especialista em antropologia física e, portanto, não é especificamente essa área que se desenvolve lá. Portanto, eu digo assim, no Brasil, atualmente, a única universidade que tem antropologia física, arqueologia forense, é a Universidade Federal de Pernambuco, com o Sérgio, que é professor lá, porém, ele foi do Museu da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ele fez aqui a sua pós-graduação, e ele é especialista na arqueologia forense, porém, eu acho que está muito pouco difundido esse lado. E o outro lado, que é o que nós temos feito mais, que é não estudar a identificação de corpos, porque não é a nossa praia, mas aí sim os locais de repressão. As pessoas eram torturadas em locais que não eram oficiais, ou mesmo que fossem oficiais. Então, quer dizer, é o estudo de todo o aparato repressivo. Por exemplo, no caso de como é que se controlava o fluxo das pessoas, né? Porque as pessoas, elas tinham locais, como, por exemplo, o DOPS, que era o local da polícia política, no qual as pessoas eram presas, torturadas e tal, eles eram guardados com uma série de militares ou de policiais na frente, e o carro passava, mas você via, você estava sendo observado. E assim em diversos lugares da cidade. Então, isso é um tipo de trabalho que pode ser feito pela arqueologia, digamos, arqueologia da repressão. Porque o que acontece é que muitos desses locais foram desativados. Não só desativados como prisão, mas que não existe mais não existe mais delegacia política, né? Mas foram desativados como edifícios. Não são mais edifícios destinados a isso, são destinados a outra coisa. Ou foram destruídos, postos abaixo. Mas se foram mantidos, você tem como ter vestígios da ocupação original. Portanto, eu acho que há um campo muito grande para além dessa antropologia, dessa identificação de corpos. Augusto. Excelente, professor.
Então, a gente vê que é uma área que não só estuda um momento extremamente conflituoso, como perpassa inúmeros conflitos para poder se estabelecer, né? E para, enfim, o próprio histórico dessa área, quanto as perspectivas futuras estão completamente entremeadas de inúmeras disputas em todos os campos possíveis. Assim como a história como um todo, sempre permeada de inúmeros conflitos. Eu acho que é isso, professor. Eu acredito que a gente conseguiu estabelecer um bom panorama geral sobre o assunto e eu gostaria de agradecer a sua participação e perguntar se tem alguma consideração para fazer, algum encerramento, uma saudação ao Bom, público. isso. Eu queria primeiro agradecer de novo, Augusto, essa oportunidade, elogiar essa iniciativa de vocês de fazerem um podcast sobre esse tema, porque isso permitirá atingir um número muito maior de pessoas, não só historiadores, mas alunos, principalmente, do ensino médio fundamental, que sempre estão atrás de material fácil, né, assim, para se ouvir, no caso. Então, parabéns a vocês, gostei muito da iniciativa, e então, depois que vocês tiverem feito, vocês me avisem que eu faço questão de divulgar. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos que estão ouvindo e até mais.